Vamos iniciar observando os indicadores de resultado. O indicador de resultado ele remete ao resultado do nosso trabalho. Existem três grandes dimensões nos indicadores de resultados, que são as dimensões de segurança no trabalho, saúde e meio ambiente, a dimensão produção e a dimensão custos. Então, observe que nós vamos apresentar aqui seis grandes indicadores nessas dimensões, a começar pela taxa de frequência de acidentes. O que vem a ser a taxa de frequência de acidentes? Ela remete ao somatório de números de acidentes pessoais ocorridos na área, dividido pelo somatório do humano hora trabalhado no período, ou seja, todas as horas trabalhadas no período, multiplicado por 10 a sexta, ou seja, por 1 milhão. Então a taxa de frequência ela vai nos dar a noção de quantos acidentes pessoais a área tem por milhão de hora trabalhada. Eu trago aqui uma tabela da Abraman 2017, do documento nacional, para título de ilustração desse indicador. Então note, segundo a Abraman, no setor de açúcar e álcool, alimentos e bebidas, em 2017 ocorreu 5,5 acidente, taxa de acidente. 5,5 o quê? Né? Então, 5,5 acidentes pessoais por milhão de hora trabalhada. Na área de máquinas e equipamentos, nós tivemos 13,8 acidentes por milhão de hora trabalhada. Então você percebe que é plausível comparar esses números numa base igual. Por quê? Porque todos estão por milhão de hora trabalhada e todos estão sendo divididos pela quantidade de horas trabalhadas em cada setor. Então, quando eu digo que uma área teve 5,5 acidentes por milhão de hora trabalhada e outra teve 13,8 acidentes por milhão de hora trabalhada, o tamanho da área já foi equilibrado, equalizado nesse indicador. Ou seja, realmente a área que teve 13,8 acidentes por milhão de hora trabalhada teve um resultado que é mais do que o dobro da área que teve 5,5. Né? Quer dizer o quê? Que a cada milhão de hora trabalhada no setor de açúcar, álcool, alimentos e bebidas, ocorreram 5,5 acidentes pessoais. A cada 1 milhão de hora trabalhada na área de máquinas e equipamentos, tivemos 13,8 acidentes pessoais. Ou seja, se a área de açúcar, álcool e alimentos teve 2 milhões de horas trabalhadas, né, no período, quer dizer que ela teve 11 acidentes pessoais. Por quê? Porque é 5,5 vezes 2, né? Então, a taxa de frequência ela nos traz uma boa visão de como estão os acidentes na nossa área de uma forma equalizada e por milhão de horas trabalhada. Nós temos aqui agora a taxa de gravidade de acidentes, que segue a mesma lógica da taxa de acidentes, mas nesse caso, no numerador, nós vamos trazer o somatório do humano hora perdido por acidentes com afastamento, que normalmente nós colocamos uma contração de CAF, né? Então, você vai somar todo o HH perdido, né, por acidente, com afastamento, e dividir pelo HH trabalhado. E também multiplicar por 10 a sexta, ou seja, por 1 milhão. E assim você vai ter uma taxa de hora perdida por milhão de hora trabalhada. Ah, professor, mas eu já vi esse indicador por dias perdidos por milhão. Não, bacana, não tem problema. Também pode ser feito dessa forma. Desde que você traga aqui o somatório de dias perdidos por acidentes CAF e embaixo divida por um somatório de dias trabalhados
por toda a turma naquele período, por todos os membros da equipe. Ou seja, tem que ter a unidade de dias em cima e a unidade de dias embaixo, para termos uma taxa realmente coerente, né? Porque a unidade de dia aqui e a unidade de dia embaixo vai cortar uma com a outra e aí vai ficar só a taxa. Então, se você for fazer horas perdidas, tem que ter hora embaixo e hora em cima. Se for dias perdidos, dias embaixo, dias em cima. Então, essa é só ter esse cuidado, né? Então, note, eu também trazendo a tabela da Abraman de 2017, onde nós temos aí o tempo perdido, né, a taxa de gravidade de acidentes, né? Você vê que a taxa de gravidade na área de açúcar e álcool foi 35 e na área de papel e celulose 80. Então, como no exemplo anterior, também é comparável, porque estão todos na mesma base. Então, o acidente afasta mais na área de papel e celulose do que na área de açúcar e álcool. Então, percebe-se aqui que a gravidade dos acidentes num setor que tem uma taxa de gravidade de 80 é mais do que o dobro do que no setor que tem uma taxa de 35, né? Então, nós temos aí uma comparação onde vamos buscar, né, observar onde a gravidade do acidente acontece com maior intensidade, né? Então, e os dias perdidos, professor? Dê um exemplo aí com relação a dias perdidos. Olha, vamos imaginar que tenhamos uma dupla de eletricistas, né, 2 eletricistas, em uma subestação, e eles foram atacados por abelhas. Note, um deles foi picado por uma abelha, mas basicamente só teve um atendimento de primeiros socorros, onde o ambulatório passou uma pomadinha e liberou ele para o trabalho, sem grandes consequências. No entanto, o segundo eletricista apresentou um processo alérgico, e aí teve que ser internado, passar a noite no hospital, sendo observado, tomou os remédios para antialérgicos, né? Ou seja, teve um quadro pior e foi afastado, porque esses dias que ele ficou sob observação no hospital, ele não pôde trabalhar. Então, note, o mesmo evento gerou um acidente sem afastamento e um acidente com afastamento. O acidente com afastamento é que vai contar aqui, né, o tempo que ficou afastado o eletricista que teve o processo alérgico, é que vai vir aqui para a conta da taxa de gravidade. O colega que não teve processo alérgico algum e foi atendido em primeiros socorros, ele não entra aqui nessa conta porque ele não teve tempo perdido, né? Então, é esse exemplo aqui para a gente fixar. Dando continuidade, nós temos aí uma pirâmide levantada pelo Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, onde esse centro ele pesquisou os dados do Ministério da Previdência e do Trabalho entre 2012 e 2018, dados de acidentes, com um corte, né, dos acidentes em máquinas e equipamentos. Note, esse foi o cenário brasileiro. Perceba, nesse período entre 2012 e 2018, com acidentes especificamente com máquinas e equipamentos, nós tivemos 14 milhões de dias perdidos de trabalho. Tivemos 732 milhões de reais gastos em auxílios previdenciários, em coberturas previdenciárias com acidentes com máquinas e equipamentos. Lembrando que esse valor aqui não está corrigido pela inflação. Então, o valor absoluto da época. Então, se você for corrigir, provavelmente passa de 1 bilhão, né? Com a inflação de 2018 para cá. Tivemos 528.473 acidentes com máquinas e equipamentos no período. E o pior, nesse período tivemos 25.790 amputações provocadas por máquinas e equipamentos. Olha que número preocupante, né, pessoal?
25.790 vidas foram impactadas a nível de amputação. Então, é um ponto que nós temos que refletir sobre nossos procedimentos, nossa conduta junto à saúde e segurança do trabalhador. E o pior, tivemos 2.058 fatalidades provocadas por acidentes em máquinas e equipamentos. Então, é o pior dos mundos, né? A vida perdida, né? O trabalhador foi ganhar a sua vida no trabalho e terminou perdendo a vida, né? Então, é muito triste. E é um número muito, muito, muito grande. Nós não podemos normalizar um negócio desse. Ou seja, 2.058 vidas perdidas em 6 anos, né? Por acidentes de trabalho. Não foi guerra. O cara não estava trocando tiro um com o outro. Não estava numa zona de conflito, sujeito a receber um bombardeio de um avião. Não estava no mar, atacando outro navio. Não, ele estava no trabalho. Isso é que nós temos que ponderar. Foram vidas perdidas no trabalho. Não foi na guerra. Não foi no conflito armado. Então, esse número é um número exagerado. É um número que tem que ser muito refletido e buscar entender como se processa as causas, quais são os mecanismos que geram esse número aqui. Lembrando que nós temos aí 15% apenas dos acidentes avaliados aqui. 15% dos acidentes no Brasil. Por quê? Porque foi o corte que o Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador fez. Ou seja, só levantou acidentes com máquinas e equipamentos, ou seja, 15% do total dos acidentes de trabalho no período de 2012 a 2018. Né? Então, é um ponto que traz a reflexão de como nós estamos tratando o tema com atitude prevencionista, com a eliminação de condições inseguras do trabalho, né? E com uma cultura de segurança. Então, esses pontos eles devem estar presentes no dia a dia das operações, seja elas quais forem, de uma forma que essas operações se tornem seguras, de uma forma em que os riscos estejam controlados. E interessante que os trabalhadores, os profissionais envolvidos em operações industriais ou de equipamentos móveis tenham essa consciência de que a sua atitude, como também a cultura que ele alimenta, vai favorecer ou não um cenário como esse. E a ideia é não favorecer. A ideia é reverter isso aí. É ter um quadro diferente deste que está em tela, né? Um quadro favorável à vida e não favorável à perda da vida. Então é isso. Vamos seguir aqui. E dando continuidade, vamos ver agora o indicador muito voltado à produção, que é a disponibilidade física. Né? A disponibilidade física, eu vou explicar aqui a vocês como é que nós calculamos ela. Primeiro nós temos aqui, essa barra aqui representa as horas programadas. Né? As horas programadas, elas representam a hora dedicada para as operações da indústria, da frota de equipamentos. Né? Essa hora, é importante dizer que é a hora que envolve as operações tanto de produtivas como as de manutenção ou outras improdutivas como o setup. Envolve tudo, né? Não vale a gente expurgar, dizer não, só vou considerar as horas consideradas produtivas. Aí você já começa a ter um desconto aí que vai terminar te dando uma visão equivocada do cenário, né? Então tem que entrar aqui as horas que realmente aquela instalação, aquela operação se dedicou ao trabalho. Seja um trabalho de manutenção, um trabalho de produção, um trabalho de operação que interrompeu a produção, todo o trabalho. Normalmente, as horas programadas elas representam a hora calendário. Por quê? Porque a maioria das empresas trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, no mês de 30 dias, nós temos aí 720 horas.
No mês de 31 dias, nós temos 744 horas. Então, mas tem empresas que dão folga no final de semana. Então, no sábado, no domingo, não tem ninguém. Ninguém da manutenção, ninguém da operação, ninguém. Só o vigia lá tomando conta da instalação e da propriedade, do patrimônio da empresa. Aí, nesse caso, as horas do final de semana são debitadas. Mas por quê? Porque não tinha ninguém utilizando o equipamento, nem manutenindo, né? Mas botou a mão ali no equipamento, já entra como hora programada, tá? Toda hora programada se torna disponível? Não. Por quê? Porque nós debitamos aqui a hora de manutenção total, que eu chamo aqui de HMT. O que vem a ser a hora de manutenção total? A hora de manutenção total é a soma da parada do equipamento por manutenção preventiva e manutenção corretiva. Você soma os dois. Soma a hora de manutenção preventiva e a hora de manutenção corretiva. Subtraindo da hora de programada, nós vamos ter o quê? As horas disponíveis. O que quer dizer o quê? Das horas programadas, quantas estiveram disponíveis para a operação operar o equipamento, né? Então, todas essas horas disponíveis, elas se tornaram horas trabalhadas? Não. Por quê? Porque nós temos outra perda, que é a hora não utilizada, que eu chamo de HNU. O que é que vem a ser a hora não utilizada? A hora não utilizada pode ser uma troca de turno, onde o equipamento está disponível, mas não havia operador porque eles estavam trocando turno. Pode ser um evento climático, isso acontece muito em operações a céu aberto, né? Tanto na mineração como no agronegócio, onde começa a chover, impossibilita a operação no campo, né? E o equipamento está disponível, mas não pode operar. Então é uma hora não utilizada. O velho setup, que acontece em equipamentos, em linhas de produção, que produzem mais de um produto, né? Então, por exemplo, numa empresa de cervejaria, você tem lá uma linha de envase de retornáveis, né? Onde você faz um envasamento de cerveja tipo A e uma cerveja tipo B. E aí, resultado, você vai trocar de produção, vai parar de envasar a cerveja tipo A e vai passar a envasar a cerveja tipo B. Então, aquele tempo de preparação entre o fim do invase da cerveja tipo A para o início do invase da cerveja tipo B é o tempo de setup, que envolve o quê? A limpeza de todo o circuito para não ter a contaminação cruzada, né, de uma cerveja tipo A na cerveja tipo B. Vai ter também a troca de insumos como os rótulos, porque você vai passar a rotular agora outro tipo de cerveja, né? Então todos aqueles ajustes próprios da troca do produto que vai ser produzido se chama setup. Então esse tempo de setup também é um tempo não utilizado, ou seja, o equipamento está disponível, mas não foi utilizado. Subtraindo esse tempo, nós temos então as horas trabalhadas, que são as horas efetivamente que geraram produção, né? Então surgem então os nossos indicadores aqui, né? Podemos a DF, a disponibilidade física, e o que vem a ser a disponibilidade física dentro do conceito aqui desse curso. É a hora programada menos a hora de manutenção total dividido pela hora programada. Aí você pode dizer vezes 100%. Aí você pode perguntar, professor, mas podia ser também a hora disponível sobre a hora programada, daria no mesmo, né? Sim, daria no mesmo, é a mesma conta, sai o mesmo resultado. O que eu faço aqui, eu expresso nessa expressão, por que nessa equação? Por quê? Porque nós temos aqui noção de quem está moderando, né? Quem está impactando a DF. É nossa hora de manutenção total aqui. Ela que debita da hora programada e por isso ela diminui a DF, né? Professor, uma DF de 100%, como é que o senhor vê? É boa? É um objetivo? Não, não é um objetivo, não. Por quê? Porque dentro da hora de manutenção total tem a hora preventiva. Não só tem a corretiva, tem a preventiva. Uma DF de 100% quer dizer que você não está fazendo preventivo. Então é 100% de DF e 0% de hora preventiva de manutenção. Esse cenário não se sustenta.
Você pode obter isso em um mês, pode obter isso em 2 meses, mas em algum momento a conta chega, porque você está deixando de fazer preventiva nos equipamentos. E aí essa DF não vai se sustentar e daqui a pouco cai, né? O outro indicador é a nossa utilização, que remete a quê? A hora disponível menos a hora não utilizada sobre a hora disponível. Professor, pode ser hora trabalhada sobre hora disponível? Pode também, sem problema nenhum. Eu também, a mesma razão que eu deixo aí a equação expressa aí dessa forma na DF, eu deixo na utilização para mostrar o quê? Que a hora não utilizada é que vai moderar aí nossa utilização. Nossa utilização vai ser maior se a hora não utilizada for menor. E vai ser menor se a nossa hora não utilizada for maior. Então o que acontece? Daquelas horas que estavam disponíveis, quanto a nossa operação operou efetivamente, utilizou e gerou hora trabalhada no equipamento, né? Então note, quando eu pego as duas perdas, a perda da manutenção e a perda da utilização, que são expressos na DF, que estão embutidos na DF e na utilização, e faço a multiplicação das duas, eu tenho o que eu chamo de rendimento operacional do equipamento. O rendimento operacional é, na verdade, um percentual de aproveitamento, ou seja, de rendimento da hora programada. O quanto de hora programada se converteu em hora trabalhada. Logo, as horas trabalhadas serão iguais ao rendimento operacional vezes a hora programada. Para fixar, vamos ver um exemplo aqui. Vamos calcular a necessidade de colhedoras para uma produção de 100 mil toneladas para o mês de setembro, né? Considerando que setembro tem 30 dias, né? Então considera-se que a DF vai ser de 85% da colhedora e a utilização 85%. A produtividade horária dessa máquina é 40 toneladas por hora. E eu estou considerando que as horas programadas são iguais às horas calendário. Ou seja, o regime de turno dessa empresa é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, trabalha todos os dias. Como nós estamos no mês de setembro, são 30 dias, então seria 30 dias vezes 24 horas. Ou seja, nos dando aí 720 horas programadas. O cálculo é dessa forma. A hora trabalhada vai ser a DF vezes a utilização, ou seja, o rendimento operacional, vezes a hora programada. Então, nós temos aqui que a hora trabalhada vai ser DF 0,85, porque é 85%, utilização 0,85, porque é 85%, vezes 720 horas de hora programada, porque se trata de um mês de setembro, vezes 24 horas, nós temos aí 30 vezes 24, 720 horas. Uma vez setembro, 30 dias. Então, de horas trabalhadas, cada colhedora vai trabalhar 520,2 horas dentro dessas premissas de DF, utilização e hora programada. Então, se eu tenho uma produtividade de 40 toneladas por hora, então minha produção por máquina será 520,2 horas vezes 40 toneladas por hora. A hora aqui corta com a hora aqui, o que nos traz a tonelada por máquina, que vai ser 20.808 toneladas. Então, cada máquina, dentro dessas premissas, pode produzir 20.808 toneladas de cana, né? E aí, para uma meta de 100 mil toneladas em um mês, vamos chegar à quantidade de máquinas dividindo 100 mil pela capacidade de cada uma das máquinas, que é 20.808. O que nos dá uma necessidade de máquinas de 4,8 máquinas, ou seja, 5 máquinas. Eu vou precisar mobilizar 5 colhedoras para produzir as 100 mil toneladas no mês, né? E se eu alterar essas premissas, vamos brincar aqui, né? Vamos colocar agora uma produtividade horária de 48 toneladas. O que é que muda no cálculo? Bem, em termos de horas, não muda nada. Continuará sendo
520,2 horas trabalhadas por máquina. Porque não mudou a DF, não mudou a utilização e não mudou a hora programada. Então continua a mesma coisa. Mas muda a produção por hora. A produtividade horária vai a 48 toneladas por hora. Então já entra num patamar mais elevado. O que nos remete então a uma produtividade, né, de 24.969 toneladas por máquina. Então, quando nós pegamos e dividimos as 100 mil toneladas de meta por 24.969, que é a capacidade de cada máquina, nós chegamos aí numa produção, numa necessidade de 4,4 máquinas para a produção de 100 mil toneladas. Ou seja, o aumento da produtividade horária nos leva a uma necessidade menor de máquinas. Ou seja, aqui nesse cenário eu só vou precisar de 4 e aqui eu precisaria de 5. Bem, vamos lá. Eu proponho aqui um breve exercício para vocês, né? Considere uma planta de mineração programada para operar todos os dias do mês de setembro de 2020, em regime de turno de 24 horas por dia. Sabendo que a produtividade horária da planta é 3.000 toneladas hora, sendo a utilização dos equipamentos planejada neste mês em 90%, qual é o valor da disponibilidade física da planta para que se atinja uma produção de 1.750.000 toneladas de minério beneficiado no mês de novembro? Então, o que eu aconselho a vocês agora? Dá um pause no curso, faz a conta e depois dá o play de novo, que aí eu vou trazer a resposta. Beleza? Dá o pause agora. Bem, a resposta, né, pessoal, é essa aqui, ó. Nós temos que a produção é dada em hora trabalhada vezes a produção horária. Quem é a hora trabalhada? É a DF vezes a utilização, ou seja, o rendimento operacional, vezes a hora programada. Você pega essa expressão aqui, substitui na de cima e isola DF. Ou seja, e aí você chega aqui, a DF é produção dividido pela utilização vezes a hora programada vezes a produção por hora. E então, substituindo os valores, né, a DF chega ao valor de 90,02%. Então essa é a resposta aí da nossa questão proposta, né? Vamos seguir. Agora nós vamos falar um pouco da DI, disponibilidade inerente. Qual é a diferença da disponibilidade inerente para a disponibilidade física? A diferença é que na disponibilidade física nós consideramos todas as horas de manutenção, as preventivas e as corretivas no cálculo. Na disponibilidade inerente, nós só consideramos a corretiva. Nós não entramos com a preventiva. Por quê? O que a gente quer descobrir é o quanto o equipamento está apto de uma forma inerente, né, a dar uma disponibilidade quando você expurga as horas preventivas. Então você só quer ver a visão da capacidade de disponibilidade do equipamento, né, sob o olhar do impacto da corretiva. Então a DI também pode ser calculada utilizando essa fórmula, que é o MTBF dividido pelo MTBF mais o MTTR vezes 100%. Lembrando que lá um pouquinho mais avançado aqui nessa aula nós vamos falar de MTBF e MTTR. Então, voltando aqui para a DI, o que é que a DI pode nos dar? Professor, e a DI pode ser 100%? Bem, DI sim, DF não. A disponibilidade inerente ser 100% quer dizer que a manutenção corretiva foi zero. Isso é bom. Já não é bom quando a DF é zero, porque você zerou também a manutenção preventiva. Na DI não, uma DI igual a 100% é factível e é desejável, né? Uma vez que você quer zerar, né, as suas corretivas. Então a DI nesse caso 100%, good, bom, muito bom. Agora uma DF não, DF de 100% é prenúncio aí de alguma coisa reprimida que pode depois estourar aí na frente. Vamos lá.
Temos agora o indicador aqui, o quarto indicador, que é o OE, que é muito utilizado em várias empresas, de vários setores, e representa a eficiência global do equipamento. Ou seja, eu quero saber, em termos globais, qual é a minha eficiência, considerando meu rendimento operacional, a minha produtividade e a minha qualidade. Então note, ele é composto de 3 parcelas. A primeira parcela é o rendimento operacional. Em algumas literaturas, vocês podem encontrar essa parcela com o nome de disponibilidade. Eu não sou muito favorável a usar o nome disponibilidade, porque pode remeter à disponibilidade física, à disponibilidade inerente, né? Na verdade, essa parcela é o rendimento operacional, ou seja, ela consiste no percentual de horas programadas que efetivamente se tornaram horas trabalhadas, retirando as perdas por DF, que é de origem de manutenção, e retirando as perdas também por utilização, que é de origem de operação. Então aqui o rendimento operacional ele vai tirar quanto você perdeu em horas de manutenção total, quanto você perdeu em hora não utilizada, que é por parte da operação, chuva, setup e tudo mais. E aí você tem o rendimento operacional, que é o produto da DF vezes a utilização, conforme nós conversamos até aqui. Vem, e a parcela PP, o que é que significa? Note, todo equipamento ele tem uma produtividade nominal, ele tem um projeto, né? E aquele projeto nos traz aí a capacidade de produção dele horária. Então a performance de produtividade, o que é que ela nos traz? Nos traz a relação entre a produtividade nominal, ou seja, o que foi projetado para o equipamento dar em produção horária, em relação à produtividade que ele realizou. Então, se você tem lá um equipamento que tinha uma produtividade estimada, né, nominal, de projeto, de 100 toneladas por hora, e você realizou 90 toneladas por hora, então você teve uma performance de produtividade de 90%. Ou seja, você conseguiu capturar 90% do máximo que aquele equipamento poderia lhe dar em termos de nominal. Mas, professor, esse indicador pode ser maior do que 1, não pode? Pode ser maior que 100%. Pode. O rendimento operacional não pode. Já a performance produtividade pode. Por quê? Porque você pode exagerar a mão aqui e forçar o equipamento a ter uma produtividade maior do que a nominal dele. Ou seja, esse equipamento de capacidade nominal de 100 toneladas por hora, ele pode estar lá produzindo a 110. E aí ele tem uma performance de produtividade de 110%. Isso é bom, isso é ruim? Há de se observar com cuidado, com zelo. Por quê? Porque quando você vai além do nominal do equipamento, quer dizer que você pode estar forçando o equipamento e voltamos lá naquela discussão do conceito de confiabilidade. Quando nos diz o quê? Que confiabilidade é a capacidade do ativo de atender suas funções requeridas sob condições específicas de uso por um determinado período de tempo. Então, quando você altera as condições específicas de uso do equipamento, você está mudando a curva de confiabilidade dele. Se tu força o equipamento, se tu tem lá um caminhão que é para ter um payload, né, uma carga média de 20 toneladas, e tu tá lá jogando 30, 25 direto, você não vai querer, né, bonitão, cheiroso, querer que ele vai dar a mesma confiabilidade. Porque você está abusando do equipamento, está indo além das condições específicas de uso. Então, eu vejo com ressalvas essa performance de produtividade acima de 1, sabe? Não sou muito favorável, não, né? Ela deve estar dentro do patamar nominal do equipamento, do seu projeto. E a produtividade, como é que a gente pode melhorar sem fazer esses abusos aí, né? Podemos melhorar, vou trazer um exemplo da produtividade, usando um exemplo aí da mineração. Note, todo um caminhão, um ciclo um caminhão dentro de uma mineração, ele cumpre um ciclo. Um ciclo que representa o quê? O tempo que ele gasta entre
o ponto que ele é carregado, aí ele transporta carregado, vai até o britador, descarrega no britador e depois volta vazio para ser carregado de novo. Então o ciclo que a gente chama é o tempo em que ele carrega, descarrega e volta para o ponto de carregamento. Então esse tempo de ciclo ele influencia diretamente a produtividade horária desse caminhão, dessa frota de transporte, né? Então quando nós temos um ciclo menor, nós vamos favorecer a produtividade. Então vem aí outros indicadores, como por exemplo, uma DMT. O que é uma DMT? Distância média de transporte. Quando nós temos uma distância média de transporte entre o ponto de carga e o ponto de descarga, isso nos favorece a diminuir o tempo do ciclo, porque você percorre menos espaço, né? O caminhão vai e volta rápido, porque ele tem uma distância menor para cumprir. Outro indicador que favorece a produtividade é a carga média, ou seja, respeitando o limite nominal dos caminhões, o que a gente chama de payload, né? A capacidade máxima que o caminhão tem de transporte, né? Por cada viagem. Nós podemos elevar essa carga máxima dentro desse limite, né? Que é o limite da engenharia do equipamento, fazendo com que ele carregue mais a cada ciclo. Então, se você está lá carregando um caminhão e ele sai, um caminhão que tem capacidade de 240 toneladas curtas, e ele sai com 200, note, você ali perdeu, né? Aquele ciclo, em vez de levar 40 toneladas a mais, não levou. Teve um que levou 240, beleza, tá dentro, ótimo. Outro levou 200, perdeu. Outro levou 180, perdeu. Na média foi quanto? 200. Então, na média, a gente está perdendo 40 toneladas por viagem. Então, isso afeta a produtividade horária da frota de transporte. E também temos a velocidade média, né? Porque a velocidade média, ela vai influenciar o que a gente tem aí do tempo do ciclo, né? Então, quanto menor a velocidade média, vai ser maior o ciclo entre a carga e a descarga. Claro, respeitando também os limites operacionais dos equipamentos. Mas, o que pode atrapalhar uma velocidade média tipo assim, é uma condição de acesso, de pista desfavorável, né? Então isso aí pode ser trabalhado, né? Uma série de aspectos que também podem ajudar a aumentar a produtividade. Bem, eu fiz uma continha aqui, uma planilha, que é essa planilha aqui, para mostrar para vocês como, na prática, como a gente faria o cálculo de uma produtividade, considerando aí um ciclo como esse. Perceba, o perfil dessa mina aqui é esse aqui, ó. Nós temos aqui um caminhão que na horizontal, né? Ou seja, ele no acesso plano ele roda 1 km. Em um perfil subindo, né, de aclive, ele roda 1,5 km. E descendo, ele roda aí 800 metros. E qual é a velocidade que ele imprime em cada perfil desse? Quando ele está carregado, subindo na horizontal, ele tem uma velocidade média de 25 km. Quando ele está vazio, ele sobe um pouco, vai a 30. Quando ele está subindo carregado, 30 km. Quando ele está subindo vazio, 40 km. Quando ele está descendo carregado, 15 km por hora. E quando ele está subindo vazio, descendo vazio, 30 km por hora. Então, como é a continha desse ciclo? Note, na horizontal, ou seja, num terreno plano, ele vai rodar, aí você vai pegar, aí está a fórmula aqui, ó. Você vai pegar a distância percorrida, dividir pela velocidade e divide aqui por 60 para tornar essa velocidade, esse tempo, né, o resultado do tempo em minutos. Então, você vai ver que ele, para percorrer, né, esse 1 km com a velocidade média de 25 km por hora, ele percorre em 2,4 minutos. 2,2 minutos quando está vazio, subindo carregado 3 minutos, subindo vazio 2,3 minutos, descendo carregado 3,2 minutos,
e descendo vazio 1,2 minutos. O tempo total do ciclo dele para ir e voltar do ponto da carga foi de 14,5 minutos. A capacidade desse caminhão é 240 toneladas. Ele tem um fator de enchimento de 92%, o que nos dá uma carga útil dele, uma capacidade líquida, né, de 220,8 toneladas. Então, qual é a produtividade horária? Você vai fazer como? Você olha a formulazinha aqui. Você vai pegar, vai dividir a capacidade líquida do equipamento, que é 220,8 toneladas, né? Dividir por quem? Dividir pelo tempo de ciclo, que é 14,5 minutos. E divide por 60 novamente para você voltar a ter a capacidade por hora, né? E aí você vai ter 916,8 toneladas por hora que esse caminhão, que essa frota vai fazer dentro desse perfil, né? Se eu aumentar a distância aqui, vamos lá, subindo, aumentar para 3 quilômetros, você já cai a produtividade, tá vendo? Porque aumenta o ciclo, já vai a 19,7 minutos. Se eu mexer na velocidade, por exemplo, o cabo pode olhar assim, mas professor, o cabo subindo vazio, está desenvolvendo a velocidade maior do que ele no plano vazio. Não tem lógica não. Então, beleza, vamos botar aqui para 25. E já que ele está também subindo carregado, vamos botar para 20. Olha só, já caiu para 520,8 horas, né? Professor, mas assim, eu tô achando esse fator de carregamento, de enchimento muito alto. Esses cabas não vão ter essa carga média não. O pessoal vai errar aí. Eu tô conseguindo aí uns 80% na média dos 240 toneladas. Então tu vai lá e bota 80%. Aí tu já viu que já caiu para 453,5 toneladas por hora nessa frota de transporte. Então note, a produtividade vem desses preceitos. Quer aumentar a tua produtividade? Trabalha esses aspectos, né? O aspecto de velocidade média, o aspecto da distância percorrida, né? Muitas vezes você pode fazer um novo acesso que reduza a distância média de transporte, fique menor. Você pode também trabalhar seus operadores de carga e para que eles possam melhorar esse fator de enchimento, né? Ter uma carga média melhor. Então, os fundamentos para o aumento da produtividade estão aí. Ok? Então, seguindo aqui, nós vamos continuar falando de OE. E agora a terceira parcela do OE é o nosso é a nossa qualidade, né? E a qualidade, o que é que ela nos traz? Deixa eu deixar só a apresentação aqui. A qualidade nos traz o seguinte: ela indica o desempenho do equipamento em relação à qualidade, ou seja, qual é o percentual de produtos produzidos em conformidade com seus critérios de qualidade em relação à produção total, né? Então, você tem que qualidade vai ser igual ao somatório das unidades produzidas em conformidade dividido pelo somatório das unidades produzidas, ou seja, do total produzido. O melhor dos mundos é que esse indicador seja 100%, né? Ou seja, você tenha de todas as unidades produzidas, todas foram em conformidade, nenhuma desviou. Então, perceba, o OE vai ser, a eficiência global do equipamento vai representar 3 parcelas. A parcela do rendimento operacional, que nos diz o quanto eu aproveitei de hora programada em hora trabalhada, o quanto eu consegui efetivamente usar o equipamento para produzir, né? O quanto esse equipamento trabalhou, tirando as perdas de manutenção e de operação. A minha performance de produtividade, o quanto a minha produtividade foi capturada em termos da nominal. E a minha qualidade, o quanto eu tive
de qualidade, né? Então são três aspectos importantíssimos para o universo da produção que o OE consegue estabelecer por assim dizer, uma visão capaz de nos dizer se estamos no caminho certo ou não. Então vamos dar uma continuidade e falar agora do indicador de resultado que também nos pressiona muito, que é o indicador de custos, né? Normalmente na manutenção, o principal indicador de custos é a aderência ao teu orçamento. Então, se tu cumpre o teu orçamento, tu vai bem. Agora, se tu não cumpre, aí já tem problema. E a fórmula é simples. Você tem aqui os custos de manutenção realizados dividido pelos custos de manutenção orçados, vezes 100%. Quando você tem aí um número desse acima de 1, acima de 100%, é porque tu está estourando orçamento. E quando tu tens um número abaixo, tu estás economizando, né? Agora, cuidado com a questão da economia, porque se tu apresenta uma aderência ao orçamento da manutenção abaixo de 85%, eu acredito que não está muito coerente. Por quê? Das duas, uma. Ou você fez um orçamento gordo, e essa gordura está lhe favorecendo aí no cumprimento do orçamento, ou você está deixando de fazer serviço, cara. Porque 15 pontos percentuais é muita coisa. Claro, a gente da manutenção tem que trabalhar bastante para melhorar a nossa performance, melhorar o preço de fornecimento, melhorar a produtividade dos serviços de manutenção. Mas assim, 15 pontos percentuais dentro de um exercício, tipo assim, pode ensejar por assim dizer, ou um orçamento muito além do que você ia fazer mesmo, ou você está reprimindo serviço, está deixando serviço para trás. Aí não é bom. Aí tem que investigar o que é, né? Agora, não, professor, eu fiz os 15% a mais, mas foi reduzindo o preço, sem deixar de fazer serviço. Foi melhorando a produtividade da equipe, sem deixar também de fazer serviço. Bem, se for isso, beleza, você é show de bola, parabéns. É isso que a gente quer. Agora, se não, aí reveja. Porque o bom é estar bem com os equipamentos. É tipo assim, fazer o que tem que ser feito e fazer dentro de um custo orçado. Temos também esse indicador, que é um indicador bastante utilizado, que é o custo de manutenção por faturamento. Que ele leva em consideração o quê? Você pega todos os gastos de manutenção e divide pelo faturamento da empresa e multiplica por 100%. E aí você vai ter noção do quanto a empresa dedica de esforço de caixa para manutenção. Nós temos aqui uma fonte também, a Abraman, para fins didáticos, do Documento Nacional de 2017, que ela levantou esse indicador aqui em vários setores. E você percebe que teve setor aqui como açúcar e álcool com 4%, eletroeletrônico 7%, químico, saneamento e mineração e siderúrgico 5%, né? Então o que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, que lá na mineração, a cada 100 reais arrecadado pela empresa, da receita total da empresa, 5 reais são gastos em manutenção. No açúcar e álcool, a cada 100 reais de receita da empresa, 4 reais são gastos em manutenção. Então essa noção é importante para a gente ver, né, qual é o esforço da empresa monetário, né, seu sacrifício financeiro na sua manutenção. De quantos percentuais, qual é o percentual daquilo que ela arrecada que ela dedica no custo total de manutenção. Bem, e aí eu digo, né, pessoal, e coloco isso aí nos meus livros, né, e também nos meus artigos, em algumas publicações, o tripé do sossego do gestor ou gestora de manutenção é o seguinte, cara, ter segurança do trabalho dentro do limite estabelecido de taxa de frequência e taxa de gravidade, ou seja, o ideal é não ter acidente zero, bater tuas metas de produção, ou seja, tua DF, teu OE, e com isso a tua produção.
e ter o teu custo de manutenção dentro daquilo que foi estabelecido no orçamento. E com isso você tem a conquista do tripé do sossego. Você vai ter o sossego da manutenção, quer dizer, o sossego do gestor e gestor da manutenção, quando ele não tem uma área segura, livre de acidente, ou com acidentes dentro de um limite respeitado, estabelecido pela organização, bate produção e bate custo. Pronto. Ninguém mexe com você. Você é uma pessoa extremamente tranquila, porque está batendo custo, está entregando segurança e está conseguindo também entregar produção. Esse é o tripé do sossego do gestor ou gestora da manutenção. Agora, esse tripé vai ser conquistado assim, do nada? Não. É gerenciando a DF por si só? Também não. A segurança em cima assim, da taxa de frequência, taxa de gravidade, o custo, note, esses indicadores que a gente traz aqui são indicadores de resultado. A base que vai fundamentar esses indicadores é o nosso processo. E temos que avaliar o nosso processo, se ele está bem ou não. E aí surge a nossa pirâmide de relação, que relaciona nossos indicadores de resultado com nossos indicadores de processo, dando uma noção de que quem sustenta o indicador de resultado são os processos. E aí eu tenho que estabelecer indicadores de processo para visualizar de uma forma que eu atue no processo e o processo repercuta no resultado. Então isso é interessante. A gente vai ver isso aí agora.